Você já imaginou morar num lugar onde o sol nasce apenas uma vez por mês? Onde uma simples rachadura na parede pode matar todos em menos de um minuto? E onde, se algo der errado, ninguém consegue chegar rápido para salvar você? Esse lugar existe. Ele está a 384 mil quilômetros da Terra. E a NASA quer construir uma base permanente lá até 2032. Neste documentário, você vai descobrir como a NASA pretende construir uma cidade na Lua, quais tecnologias estão sendo desenvolvidas neste momento e por que esse projeto pode mudar para sempre o futuro da humanidade. Episódio 8 – A Base Lunar Americana. Antes de falar sobre a base, você precisa entender com o que os engenheiros estão lidando. Porque a maioria das pessoas pensa na Lua como aquele lugar sereno, quieto, poético. Aquela luz suave na janela do quarto. Isso é uma ilusão ótica de 384 mil quilômetros. A superfície lunar é um dos ambientes mais brutais do sistema solar. E quando você começa a listar os problemas, parece que a natureza fez de tudo para garantir que nenhum ser vivo sobreviva lá. Começa com o calor. Durante o dia lunar, a superfície chega a 127 graus Celsius, mais quente do que um forno de pizza. A água ferve a 100 graus. Lá, o chão seria quente o suficiente para cozinhar carne. Mas isso dura 14 dias terrestres. 2 semanas de sol inclemente sem nenhuma atmosfera para filtrar o calor. Depois começa a noite. E a temperatura não cai gradualmente. Ela despenca. Em questão de horas, o termômetro vai de mais de 100 para menos de 170 graus negativos. É mais frio do que qualquer ponto da Antártida. Mais frio do que nitrogênio líquido. Mais frio do que quase tudo que você consegue criar num laboratório comum. Essa variação de 300 graus, para cima e para baixo, acontece a cada 28 dias. Para sempre. Nenhum material suporta isso impunemente. Metais se expandem no calor e contraem no frio, rachando vedações, soltando parafusos, abrindo fissuras microscópicas que ficam maiores a cada ciclo. É como dobrar um clipe de metal várias vezes até ele quebrar. Só que, no caso da base lunar, quando o clipe quebra, as consequências são um pouco piores. Mas temperatura é só o começo. Tem a radiação. A Terra tem campo magnético e atmosfera que filtram as partículas energéticas vindas do Sol. A Lua não tem nenhum dos dois. Você está completamente exposto. Uma tempestade solar de nível moderado, o tipo que acontece algumas vezes por ano, libera radiação suficiente para causar danos sérios a um ser humano desprotegido em menos de 1 hora. E tem as tempestades solares extremas. Em 1989, uma delas apagou a rede elétrica inteira da província de Quebec, no Canadá. Do outro lado do planeta, na Suécia, transformadores explodiram. Satélites foram danificados. Se houvesse astronautas na Lua naquele dia, sem proteção adequada, a história seria diferente. Mas a radiação ainda não é o problema mais imediato. O problema mais imediato é algo que rasgou os trajes dos astronautas do Apollo e que durante décadas não recebeu a atenção que merecia. O solo da Lua se chama regolito, e à distância parece apenas poeira cinza fina, inofensiva, chata na melhor das hipóteses. De perto é outra história. Na Terra, bilhões de anos de vento, chuva e erosão arredondaram cada partícula de areia e poeira até ficarem suaves. Você pode pegar areia da praia e esfregar na pele sem se machucar. Tente isso com regolito lunar e vai entender o problema. Na Lua, não existe vento. Não existe chuva. Não existe nada que desgaste as partículas. Cada grão de regolito é uma lasca bruta de silicato e mineral
com bordas afiadas como vidro quebrado. Microscopicamente, parece uma coleção de facas em miniatura. Quando os astronautas do Apollo voltavam para dentro da cápsula depois de caminhadas lunares, traziam regolito preso nos trajes. Em questão de horas, esse material havia começado a desgastar as vedações. Havia entrado nos mecanismos das juntas. Havia arranhado as viseiras dos capacetes. Buzz Aldrin descreveu o cheiro do regolito como pólvora. Neil Armstrong disse que suas colegas de missão passavam o resto da viagem de volta tossindo, porque a poeira havia penetrado nas máscaras de filtragem. E isso foram missões de apenas algumas horas na superfície. Numa base permanente, com pessoas entrando e saindo todos os dias durante meses, o regolito seria uma ameaça constante e silenciosa, entupindo filtros, desgastando mecanismos, incrustando nos trajes e, se entrar no habitat em quantidade suficiente, causando problemas pulmonares sérios, porque sua forma irregular faz com que o pulmão não consiga eliminar as partículas normalmente. Os engenheiros precisam resolver o problema do regolito antes de pensar em praticamente qualquer outra coisa. E aí tem as balas. Literalmente, a Terra recebe micrometeoritos constantemente. Mas nossa atmosfera os queima antes que cheguem ao chão. Você nunca percebe. Eles simplesmente viram rastros de luz e somem. A Lua não tem atmosfera, nenhuma. Isso significa que cada micrometeorito, do menor grão de areia espacial ao fragmento do tamanho de uma bola de gude, chega direto na superfície, sem frear, sem queimar, na velocidade com que saiu do espaço. Estamos falando de 20, 30, em alguns casos, até 70 km por segundo. Para você comparar, uma bala de fuzil viaja a cerca de 1 km por segundo. Um micrometeorito lunar vai até 70 vezes mais rápido do que isso. E eles chegam aos milhões, todos os dias, em toda a superfície da Lua. A maioria é microscópica demais para causar dano imediato, numa estrutura bem construída. Mas a questão é a erosão constante. E o risco estatístico. Numa base operando por décadas, a probabilidade de um impacto grande o suficiente para comprometer uma estrutura não é zero. Está longe de zero. Os engenheiros precisavam de uma solução. E quando você descobrir o que eles pensaram, vai entender por que a base lunar parece mais um bunker medieval do que uma estação espacial futurista. Mas antes de chegar na construção, existe um número que você precisa conhecer. Um número que muda completamente como você pensa nesse projeto. Enviar 1 quilograma de material para a Lua custa hoje em torno de $1 milhão. 1 quilograma. O peso de uma garrafa de água cheia. $1 milhão. Agora, imagina uma casa. Paredes, teto, piso, estrutura de concreto, encanamento, fiação elétrica. Uma casa brasileira média pesa facilmente algumas dezenas de toneladas de material. Se você fosse mandar só o peso dessa casa para a Lua, sem contar o interior, sem contar os móveis, sem contar os equipamentos, apenas a estrutura bruta, estaria falando de dezenas de bilhões de dólares, só em frete. Isso torna qualquer projeto convencional de construção impossível. Você simplesmente não pode pagar para transportar tijolos, concreto e vergalhões num foguete para construir na Lua. A NASA percebeu isso cedo, e a conclusão foi uma das mais elegantes que a engenharia espacial já produziu. Se você não pode trazer o material de construção, use o que já está lá. A Lua tem bilhões de toneladas de material de construção distribuídos por toda a superfície, esperando para ser usado. Aquele mesmo regolito afiado e destruidor de equipamentos? Esse é o material mais abundante da Lua. E se você conseguir processá-lo corretamente,
ele pode se tornar a matéria-prima da primeira construção permanente fora da Terra. A questão era: como? A resposta chegou de um lugar inesperado, de uma tecnologia que começou nos laboratórios de universidades e hoje está sendo testada para construir em outro mundo. A Agência Espacial Europeia tem um projeto que soa mais como ficção científica do que engenharia. Eles chamam de Moon Village. E a tecnologia central é uma impressora 3D do tamanho de uma casa que usa regolito lunar como matéria-prima. O conceito é este: você manda para a Lua, antes de qualquer astronauta, um robô autônomo equipado com um sistema de impressão 3D de grande escala. Esse robô pega o regolito do chão, mistura com um ligante e começa a construir camadas sobre camadas de material, como uma impressora comum, mas construindo paredes em vez de objetos. Devagar, sistematicamente, sem descanso, sem salário, sem precisar de ar para respirar, esse robô constrói o habitat antes que os humanos cheguem. Testes feitos na Terra com simulantes de regolito, misturas de materiais que imitam as propriedades físicas da poeira lunar, mostraram que o resultado tem resistência comparável a alguns tipos de concreto. E com espessura suficiente, oferece proteção real contra radiação e impactos menores. Mas aqui está o detalhe que transforma tudo. A base não fica exposta na superfície. Ela fica enterrada. O plano é que a impressora robótica cubra a estrutura com metros de regolito compactado, transformando o habitat numa espécie de bunker lunar. A camada de solo cria uma barreira contra a radiação que nenhum material artificial transportado da Terra conseguiria oferecer de forma econômica. É a solução mais elegante imaginável: usar o inimigo como escudo. A mesma poeira que destrói equipamentos, que rasga trajes, que entope filtros, essa poeira vai proteger os astronautas dos raios solares e dos micrometeoritos. Mas construir as paredes é só o primeiro problema. O mais urgente, o que determina se alguém consegue sobreviver dentro dessas paredes, é outro completamente. Pensa na sua casa agora mesmo. Você tem ar porque está no planeta certo. Tem água porque existem rios, reservatórios, encanamentos. Tem comida porque existe uma cadeia agrícola inteira. Tem temperatura razoável porque a atmosfera regula o clima do planeta. Na Lua, você chega com zero de tudo isso. Cada elemento da sobrevivência precisa ser criado do zero ou extraído do ambiente de alguma forma. Vamos pelo ar. O solo lunar contém até 45% de oxigênio em peso, preso dentro de óxidos minerais. Passando corrente elétrica pelo solo aquecido, você libera esse oxigênio. A tecnologia se chama eletrólise de óxido sólido. Já foi demonstrada em laboratório. A ESA tem um programa chamado ISRU, Utilização de Recursos in Situ, que visa produzir oxigênio diretamente na superfície antes dos astronautas chegarem. Antes, porque quando eles chegarem, o ar precisa já estar lá esperando. Mas produzir oxigênio consome energia, muita. E aqui entra o segundo problema. Como gerar energia quando a noite dura 14 dias? Durante o dia lunar, painéis solares funcionam excepcionalmente bem. Sem atmosfera para filtrar a luz, a eficiência é altíssima. Mas quando a noite começa, e ela começa por 2 semanas seguidas, nenhuma bateria existente hoje consegue armazenar energia suficiente para sustentar um habitat habitado por esse período. A solução da NASA é elegante e ligeiramente intimidadora. Reatores nucleares de pequeno porte instalados na superfície. Reatores compactos, menores do que um carro, capazes de gerar energia continuamente, independente do ciclo solar. O projeto se chama Kilopower,
Um protótipo funcional já foi testado com sucesso no deserto de Nevada em 2018. Ele gera 10 kW de potência, suficiente para abastecer várias residências, a partir de uma quantidade de urânio que cabe numa lata de refrigerante. Agora a água. E a água é o recurso mais estratégico de todos, porque ela não é só para beber. Nos polos lunares, dentro de crateras que nunca recebem luz solar, existem bilhões de toneladas de gelo. Gelo depositado por bilhões de anos de cometas e asteroides, preservado porque nunca houve calor suficiente para derretê-lo. Esse gelo pode ser aquecido e purificado para consumo, mas mais importante, pode ser separado eletroliticamente em hidrogênio e oxigênio. Isso significa que um único depósito de gelo polar pode produzir simultaneamente ar para respirar e combustível para foguetes. É por isso que o Polo Sul da Lua foi escolhido como local da base. Não por acaso, por cálculo estratégico. Mas manter as pessoas fisicamente vivas é apenas metade do problema. Talvez nem seja a metade mais difícil. Existe um inimigo que nenhum reator nuclear combate, que nenhuma parede de regolito bloqueia, que nenhum traje espacial protege. É o que acontece com a mente humana quando fica fechada num espaço pequeno, longe de tudo que conhece, sem poder sair para caminhar, sem vento no rosto, sem horizonte à vista, por meses. Estudos com equipes em isolamento extremo, submarinos nucleares, estações antárticas no inverno polar, simulações de missões em Marte, mostram um padrão consistente. Nas primeiras semanas, as pessoas se adaptam bem. Depois começa a irritabilidade. Os conflitos surgem por razões cada vez mais pequenas. A concentração cai. O sono fica irregular. Em casos extremos, depressão profunda e colapso funcional. E isso em ambientes onde as pessoas sabem que podem ser resgatadas. Na Lua, a distância da Terra é 384 mil quilômetros. Com tecnologia atual, uma missão de resgate levaria dias, assumindo que existe uma nave pronta para partir imediatamente, o que não é garantido. A comunicação sofre atraso de 1,3 segundos em cada direção. Parece pouco, mas numa conversa com um familiar querido, aqueles 2,6 segundos de atraso total, um falar, uma pausa estranha, o outro responder, criam uma sensação de distância que nenhuma tecnologia resolve. Serão pessoas vivendo num nível de isolamento que nenhum ser humano na história jamais experimentou. 6, 8, talvez 12 pessoas, num espaço menor do que um apartamento pequeno, sem poder abrir uma janela, com a Terra sendo um ponto luminoso no céu negro. A NASA está levando isso tão a sério quanto a engenharia estrutural. Parte do processo de seleção para missões longas envolve testes psicológicos mais rigorosos do que os físicos. Porque um astronauta com fratura no braço é um problema gerenciável. Um astronauta em colapso psicológico dentro de um habitat selado a 384 mil quilômetros, onde cada decisão dele afeta a sobrevivência de todos, é outro tipo de problema completamente. Mas aqui está algo que quase nunca aparece nas notícias sobre a base lunar. Algo que transforma todo esse sacrifício humano em algo muito maior do que um experimento científico. A NASA não está construindo uma base lunar porque quer uma base lunar. Está construindo porque precisa de uma base lunar para chegar a Marte. Vou te explicar por quê. E isso vai mudar completamente como você enxerga todo esse projeto. A maior barreira para explorar o sistema solar não é a distância, é o combustível. Para qualquer nave vencer a gravidade da Terra, que puxa tudo de volta com uma força enorme, ela precisa queimar quantidades absurdas de combustível só para sair daqui. Uma nave indo direto da Terra para Marte
precisa carregar combustível suficiente para a viagem toda, de ida, de manobragem, de pouso e de volta. Isso aumenta o peso da nave, que exige mais combustível, que aumenta mais o peso. É um ciclo vicioso chamado de equação dos foguetes, e ele é implacável. Mas e se você pudesse reabastecer no meio do caminho? A Lua tem 1/6 da gravidade da Terra. Decolar da Lua exige uma fração mínima do combustível necessário para decolar daqui. E a Lua tem gelo polar que pode ser transformado em hidrogênio e oxigênio, os propelentes mais eficientes que existem para foguetes. Uma base lunar com capacidade de produzir combustível é literalmente um posto de abastecimento cósmico. Uma nave pode sair da Terra com combustível suficiente para chegar à Lua, abastecer lá e partir para Marte com um tanque cheio, percorrendo o sistema solar de forma muito mais eficiente do que jamais seria possível partindo da Terra. Além disso, todas as tecnologias que precisam funcionar para sobreviver na Lua, sistemas de reciclagem de ar e água, produção de oxigênio a partir do solo, energia nuclear compacta, habitats pressurizados, trajes para ambientes extremos, são exatamente as mesmas tecnologias que precisam funcionar para uma missão a Marte. A Lua é o laboratório de testes, o ambiente de treino, a primeira tentativa real de manter humanos vivos fora da Terra por períodos prolongados. E ela está posicionada a uma distância onde, se algo der muito errado, ainda existe a possibilidade de resgate em dias. Marte, no pior dos casos, fica a 20 minutos-luz de distância. Uma mensagem de socorro leva 20 minutos para chegar, e a resposta leva outros 20. Resgate? Meses. Se conseguirmos fazer a base lunar funcionar, saberemos o que precisamos saber para tentar Marte com alguma chance real. Mas a corrida para chegar lá primeiro não é só americana. E isso muda completamente a urgência de tudo. Em 2019, a China pousou um rover no lado oculto da Lua. Em 2020, trouxe amostras do solo lunar de volta à Terra. Em 2024, coletou amostras do lado oculto, algo que nunca havia sido feito antes. E tem planos declarados de construir uma base lunar permanente antes de 2035. A Rússia anunciou parceria com a China para essa base. A Índia pousou uma sonda no Polo Sul lunar em 2023. Os Emirados Árabes estão desenvolvendo um rover lunar. O Japão pousou uma missão em 2024. O Polo Sul da Lua, com seus depósitos de gelo e recursos estratégicos, está se tornando o novo objeto de disputa geopolítica do século XXI. E aqui está o que torna isso urgente de uma forma que vai além da ciência. Não existe tratado internacional que defina com clareza quem tem direito a explorar e usar recursos lunares. O Tratado do Espaço Exterior de 1967 diz que nenhum país pode reivindicar soberania sobre a Lua. Mas foi escrito numa época em que isso parecia teoria abstrata. Não é mais teoria. Os Estados Unidos responderam criando os Acordos Artemis, um framework de cooperação espacial que já conta com a adesão de mais de 30 países. É, na prática, uma tentativa de estabelecer regras do jogo antes que o jogo comece de verdade. Mas a China e a Rússia não assinaram. O que isso significa é que, pela primeira vez desde a corrida espacial dos anos 60, o espaço voltou a ser um campo de competição estratégica. Só que desta vez, não é apenas sobre prestígio nacional ou propaganda ideológica. É sobre quem vai controlar o gelo polar, quem vai controlar o combustível espacial, quem vai definir as regras da mineração lunar, quem vai ter a base de operações para missões mais profundas no sistema solar. A Lua pode ser o ponto de controle da próxima era de expansão humana. E a corrida para chegar lá e ficar já começou.
Mas existe uma questão que ninguém gosta de fazer em voz alta. E ela é a mais importante de todas. Nas missões Apollo, se algo desse errado, os astronautas estavam a 3 dias de casa. No Apollo 13, uma explosão num tanque de oxigênio desativou o módulo de comando. A tripulação sobreviveu usando o módulo lunar como bote salva-vidas. Retornaram à Terra com literalmente horas de imagem. O dióxido de carbono estava quase em nível letal quando a cápsula entrou na atmosfera. Foi o resgate mais dramático da história da exploração espacial. E funcionou porque a distância era gerenciável. Numa base lunar permanente, a lógica de resgate é diferente. A distância é a mesma, mas o comprometimento é maior. As pessoas estão lá para ficar. Os sistemas são mais complexos. E quanto mais tempo você permanece, maior a probabilidade estatística de que algo inesperado vai acontecer. Os engenheiros projetam sistemas redundantes sobre sistemas redundantes. Cada função crítica, produção de oxigênio, geração de energia, controle de temperatura, tem backup e backup do backup. O habitat terá zonas isoláveis, de forma que uma falha no módulo não comprometa os outros. Mas aqui está a parte que precisa ser dita. A NASA não está construindo a base lunar com a ilusão de que nada vai falhar. Está construindo com a consciência de que vai, e com a esperança de que os sistemas e protocolos sejam suficientes quando isso acontecer. É um cálculo frio, necessário, adulto, e que foi feito antes, ao longo de toda a história da exploração humana. Colombo não sabia se voltaria. Os primeiros mergulhadores em câmaras hiperbáricas testavam os limites do que o corpo aguenta. Os pilotos de teste que quebraram a barreira do som sabiam o risco. A humanidade sempre avançou sabendo do perigo e sempre pagou um preço por isso. Sempre. A questão não é se a base lunar é arriscada demais. A questão é se o que está do outro lado justifica o risco. Há 55 anos, Neil Armstrong pôs o pé na Lua e disse uma frase que todo mundo conhece. Nas décadas seguintes, a humanidade ficou olhando de longe. Agora, pela primeira vez desde então, isso está mudando de verdade. Não como promessa, não como plano de governo que muda com cada eleição, como projeto real, com contratos assinados, foguetes em construção, tecnologias sendo testadas e países inteiros mobilizando recursos para chegar lá primeiro. Se tudo funcionar, e existem razões reais para acreditar que vai, daqui a menos de uma década, pela primeira vez em 300 mil anos de existência da nossa espécie, haverá seres humanos vivendo permanentemente fora da Terra, respirando ar fabricado, bebendo água extraída de gelo lunar, protegidos por paredes construídas com a poeira de outro mundo, olhando pela vigia de um habitat enterrado no polo sul da Lua para um céu onde não existe azul, onde as estrelas nunca piscam, onde a Terra, aquela bola azul brilhante que é tudo o que conhecemos, aparece como um detalhe bonito no vazio. E de lá, eles vão começar a preparar o próximo passo. A base lunar não é o destino final. É o primeiro degrau de uma escada que a humanidade está começando a construir agora. Peça por peça, equação por equação, missão por missão, em direção a algo que nossos avós considerariam impossível e que nossos netos talvez considerem normal. Toda grande migração humana na história começou com alguém aceitando a incerteza, com alguém dizendo: não sabemos o que tem do outro lado, mas vamos descobrir. A humanidade está prestes a dizer isso de novo. Só que desta vez, o outro lado não é um oceano, é o universo. E se você assistiu até aqui, muito obrigado de verdade. Isso ajuda muito o canal a continuar produzindo documentários cada vez maiores e mais detalhados como este. Então não esquece de deixar o like, se inscrever no canal
e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque a próxima grande construção da humanidade talvez não aconteça na Terra. Nos vemos no próximo vídeo.